acadêmica que transcendeu a academia, enveredou por uma luta muito justa e ingressou na política em nome dessas defesas. Defesas sociais, defesas coletivas, defesas muito justas, e hoje integra, né, o Senado Federal em nome de uma luta por um país melhor, por um país mais justo, e que, como bem disse o nosso querido e amado Padre Lúcio, também reforçando a fala que nos fez falta, mas com certeza estava presente também aqui entre nós, do Padre Pedro, de que a educação é o espaço de transformação. É aqui onde tudo começa. É aqui para onde tudo deriva. A gente não sai da academia porque viver é um estado permanente de educar-se. E só quando a gente consegue educar a si mesmo é que a gente consegue também fazer uma transformação íntima para o exterior, e a gente se aventura maravilhosamente num processo coletivo de educação do outro. A universidade é esse lugar. Dei os seguintes destaques. Se falou aqui na mesa de abertura de educação, de luta, de respeito e, sobretudo, de cultivo da esperança. Única condição verdadeira de viver, não sobreviver, de viver e viver bem. Seja muito feliz em nossa casa, Tereza. É um feliz retorno, né, para você aqui estar com a gente. E vamos ouvir o que é que a nossa senadora tem a nos dizer e compartilhar sobre universidade, um espaço de transformação. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Agradeço por essa generosa introdução, professora Karina, né? Isso nos dá ainda mais responsabilidade com as coisas que eu anotei para dizer aqui, mas já digo que fui bastante facilitada na minha intervenção pela mesa anterior. Quero saudar, sobretudo, a intervenção do vice-reitor, Padre Lúcio, todos os pró-reitores que estiveram aqui na mesa anterior, com suas falas, de onde eu anotei os seguintes destaques. Se falou aqui na mesa de abertura: sonhos e utopia, expectativas pela iniciativa de um novo semestre, construção coletiva, alegria, esperança, quando ela falta, falta a vida, conscientização, inédito viável, o que não é e deveria ser, e agora sejamos felizes. A felicidade que você me deseja, Karina, é a felicidade da musiquinha da Bossa Nova. Ninguém é feliz sozinho. E acho que essa felicidade, que também não deve ser um simples sorriso, um simples estado de ser, né? É algo que precisa ser revisto nesse mundo que a gente está, consumista, onde o capitalismo, através de suas propagandas, nos induz a uma felicidade descartável, de ter o último modelo de iPhone, de emagrecer não sei quantos quilos, de ter barriga de tanquinho, de ter cílios que parecem mais um toldo, não é? É isso que a gente quer como felicidade? É uma construção que tem, inclusive, raízes, eu acho, muito profundas, né? Daquilo que a gente deseja para a sociedade. Então, acho que eu fui bem facilitada, né? No meu roteiro, que já estava pronto, mas que eu fui enchendo com algumas coisinhas, viu? Que vocês foram falando aqui na mesa anterior.
com a alegria também de voltar a esta casa anos depois, que foi aqui que eu me formei em pedagogia. Ainda existia o Colégio Padre Abranches, né? E inclusive o curso de pedagogia funcionava lá. Né? Saí daqui com também aquelas expectativas. Eu já era professora, porque tinha me formado no normal, naquele tempo se chamava pedagógico, né? Já era professora de pré-escolar, de educação infantil, hoje chamada educação infantil, e a Universidade Católica, em tempos do início, né? Eu me formei em 75, da abertura lenta, gradual, ainda tinha muitos resquícios, né, da ditadura militar. De uma maneira tão grave, reitor, que a gente tinha um professor português, né? E quando teve a Revolução dos Cravos, a gente se olhou dentro da sala, a gente fala com ele ou não fala? A gente pergunta a ele se ele concordou ou se ele discordou, né? Tal era o clima, né? Mas eu acho que a educação jesuítica, eu acho que nos ensina muito disso que foi o desenvolvimento de uma maneira de ser, de uma maneira de educar. Eu não pude estar aqui na palestra do cardeal, mas estive lá, no convento de São Francisco, e eu nunca vi uma homilia tão importante como a que ele disse lá. Ele conseguiu juntar o Papa Francisco, de quem ele é um colaborador muito próximo, com São Francisco de Assis. Então, acho que foi eu estava com uma pessoa católica e com uma pessoa não católica, não, nada, né? Nada, não professa nenhuma fé, mas que saiu da igreja absolutamente encantada com a forma como o cardeal Tolentino traduziu a prática cristã baseada em ensinamentos e defendeu a ciência. Acho que isso é o que a Universidade Católica faz sobre o tema que aborda nessa semana. Universidade em transformação. Assim como o pró-reitor, eu destaquei 2 aspectos desse tema. Ele é um tema afirmativo. No momento em que a gente tem que afirmar posições, porque é uma disputa constante de posições na sociedade. Não é tempo de ficar em cima do muro. Ele é afirmativo. Ele diz que é tempo de transformar. Ele afirma no tempo geral. Universidade é transformação. E ele traz para a nossa mesa universidade em transformação. Então, esse diálogo com o afirmativo e com o processo de, porque em significa o processo de, é o segundo aspecto que eu digo que é um tema altamente desafiador. Como faremos? O que faremos? Para quem faremos? Contra o que faremos? E a favor de quem faremos? Esse conjunto de ideias que Paulo Freire nos ensina com a educação, né, é o que eu acho que nos desafia nesse tema. O papel da universidade na conjuntura atual, e esse debate se dá nessa conjuntura, é muito importante. Eu destaco 4 aspectos desse papel. Primeiro, nós estamos saindo de uma Conferência Nacional de Educação extraordinária, a CONAI. Não sei se alguns de vocês estavam lá, mas eu acho que eu vi alguns de vocês lá. A universidade estava, tanto a universidade pública, representada pela Andifes, que inclusive faz parte, né, do Fórum Nacional de Educação, quanto a representação da Associação de Instituições Católicas de Educação, como também a representação da rede privada de educação, tanto os trabalhadores pela CONTE, quanto a representação patronal. Foi uma conferência belíssima, tensa, muito tensa. A pré-conferência foi cheia de fake news, do que a gente ia fazer, do que a gente ia discutir. O texto referência é público, mas mesmo assim foi distorcido. Os opositores dessa forma de fazer educação, que é uma forma colegiada,
A conferência reuniu várias conferências municipais, quase 5.000. Todos os estados fizeram as suas conferências estaduais, o Distrito Federal também fez. O texto referência recebeu mais de 8.000 emendas, mas mesmo assim se teve capacidade de distorcê-lo. Estavam lá os contrários ao tema. Tiveram a oportunidade de defender suas ideias e ser derrotados nas suas ideias democraticamente. O levantamento de crachá. Manuel Moraes sabe como é que isso ocorre. E depois disso, a conferência elegeu um documento que vai subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para a próxima década. E nós conseguimos agregar, por consenso, que o tema gerador da conferência não falou só de educação pura e simplesmente, naqueles eixos que nos são tradicionais: gestão democrática, valorização dos professores, acesso, permanência e aprendizagem, financiamento da educação. Nós incluímos no texto, e por conseguinte, deverá também ser objeto do projeto de lei que o MEC vai aprontar, 2 aspectos que vocês aqui falaram na abertura. Educação é direito de todos, dever do Estado e deve se vincular a políticas de direitos humanos e de sustentabilidade ambiental. Isso está posto no tema gerador e foi desenvolvido nas diversas mesas. Agora o ataque é sobre o PNE, que nem existe ainda vai existir. Vários editoriais, quase todo dia saindo, né, dos jornais do centro, do sul, Folha de São Paulo, Estadão, que é a disputa que vai acontecer quando o Plano Nacional de Educação chegar no Congresso Nacional para ser votado. Então, fiquem atentos, porque esse plano, a gente não quer que ele seja engavetado, a gente não quer que ele seja uma peça, um libelo, a gente quer que ele vire lei e que a lei seja aplicada. Eu digo sempre, apesar de ser uma legisladora, eu digo sempre como dizem os versos de Drummond: as leis não são tudo, porque os lírios não nascem da lei. Mas esse plano, ele vem com muitos lírios da mobilização social. Ele vai chegar no Senado com uma carga de legitimidade muito forte. Foram quase 2.000 delegados e delegadas eleitos em seus estados. O Fórum Nacional de Educação tem mais de 60 entidades, de todas as matizes, de todas as concepções, porque fazem educação. Então, um momento é de disputa, mas a gente precisa se colocar e saber se colocar a favor de quem nessa disputa. É uma conjuntura também de retomada de um tratamento prioritário às universidades públicas, retomada de orçamentos, ainda aquém daquilo que as universidades precisam, mas um olhar estratégico para o papel da universidade na sociedade. E como disse o pró-reitor, sem recursos a gente não caminha, nem as públicas, nem as privadas. E acho que o plano, ele traz uma relação para o papel das instituições privadas no alcance do direito à educação, que aí eu trago o terceiro ponto, que é a nova política de cotas, ampliadas por lei, no segundo semestre do ano passado, os novos programas de ingresso, o Enem, o SISU, o ProUni, que nos colocam diante de um novo perfil também dos estudantes da universidade. São novas caras, novas cores, novos saberes, novas histórias, novas experiências de vida, e que nos desafiam para sair de um aspecto mais restrito, elitista, de uma universidade, seja pública ou seja privada, para um aspecto mais relacionado à realidade de vida do povo brasileiro, que é diverso, multifacetado, com experiências pelo tamanho do Brasil, o país continental, pela forma de um desenvolvimento centrado no eixo sul-sudeste. O que fazermos nós de uma universidade do Nordeste, de um estado que se chama Leão do Norte, de uma capital que cresce e que a católica afirma que nosso campus é a cidade,
que relação a gente fazer com isto, para além da afirmação que por si só é importante. Se a gente não afirma, a gente não dá o primeiro passo. Então é importante isso. E por fim, as experiências de extensão, que a Universidade Católica tem e faz, e eu vou puxar a sardinha para o espaço legislativo, porque vivenciei aqui na Assembleia Legislativa e quero vivenciar no Senado, chamado Ciranda do Legislativo. Vocês não sabem como essa experiência é importante, para nós, sobretudo, porque nós somos vistos, né? As pessoas usam uma expressão que eu não gosto muito, mas vou usar, a classe política, né? A classe política é mal vista, com algumas razões, né? Não tiro a razão de quem nos vê com olhares de uma crítica improcedente, às vezes, né? E outras procedentes. Então, levar estudantes do curso de Direito, que a maioria é desse curso, para dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que aparentemente é horrível. O que é que a gente faz ali dentro? Só o que não presta. É isso que o senso comum diz, não é? Para compreender o processo de tramitação de uma lei, para compreender o papel das diversas comissões que estão ali, para compreender por que é que eles falam tanto, porque é parlamento, é para falar, né? E o que é que aquilo é feito e como é feito com o dinheiro público. Essa é uma experiência que quebra tabu e, ao mesmo tempo, indica para nós que estamos lá a nossa responsabilidade de sair de lá para o mundo, de sair de lá com diálogo, de sair de lá com projetos. Nós estamos discutindo com o instituto que tem lá, que é o coordenador das escolas do Legislativo, como levar a Ciranda do Legislativo da Unicap para o Senado. Pró-reitor, eu vou levar. Eu já comecei lá o diálogo e buzinando, né? Nos ouvidos de quem pode fazer isso, que eu não posso, mas eu posso dialogar e pedir para fazer. Então, é um contexto, né, rapidamente falado aqui, que coloca esse tema em momentos de muita transformação, né? Eu acho que esse tema, ele traz o desafio de comunicar em outra dimensão o tripé que caracteriza uma universidade: ensino, pesquisa e extensão. E, mais uma vez, eu me reporto à fala do pró-reitor: compreender a realidade e nela intervir. Nós precisamos rever, e o Plano Nacional de Educação vai tratar disso, o que é que nós queremos ensinar a nossos alunos. Como é que a gente quer que o ensino formal mesmo, que é um bem social, é um pertencimento de todo o processo de acumulação da humanidade, ele seja praticado. De modo que não apenas, vou pegar o viés da alfabetização, que não apenas o aluno diga que beabá é bar, que Eva viu a uva, mas que ele, a partir daí, possa penetrar em tudo que ele tem direito de saber. E nós, professores, a obrigação de ensinar. A pior coisa que eu acho que se diz de nós é dizer que a gente ensina tudo, menos o pulo do gato. Eu acho que a gente deve ensinar até o pulo do gato. E o que a gente não souber, a gente deve procurar saber, com a experiência dos estudantes, com a realidade de sua vida, para que minimamente o ensino ganhe possibilidades. Para que, através da educação, a gente saiba que possa, freirianamente falando, intervir na sociedade. E aí o ensino tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser o melhor que a gente possa oferecer. A extensão, não vou falar, porque eu acho que vocês praticam isso muito bem. E a pesquisa, que eu trago como tema desafiador. Esse tripé, a cada dia ele desafia as universidades, primeiro pela sua unidade. Tem que haver unidade.
entre ensino, pesquisa e extensão. Segundo, pela sua aplicabilidade prática, que é a razão de ser. Isso foi dito aqui na mesa de abertura, das universidades, das casas de ensino, de modo geral, né? E são temas, nesse contexto, desafiadores para nós, muito desafiadores. Eu acho que o desafio é um estímulo para quem é educador, não é? Quando a gente pega uma classe, né, uma sala de aula bem comportada, todo mundo bonitinho, tudo que a gente faz, a gente se sente estimulado porque consegue realizar o que a gente planeja. Mas quando a gente pega uma classe que tem alguns meninos que são mais impossíveis, alguns meninos que lhe desafiam com certas perguntas tidas como inconvenientes, alguns meninos que estão fora de faixa, para mim é estimulante. E esse tema proposto para a Universidade Católica, ele é estimulante e traz temas que eu julgo desafiadores nesse contexto que a gente vive, que eu passo a enumerá-los. Primeiro, formação de professores. Qual é a formação ideal para professores? Nós discutimos no Plano Nacional, por exemplo, a BNCC, a Base Nacional Comum, que foi invertida no Conselho. Tem gente que quer voltar à resolução que era antes, né, de Bolsonaro e de Temer, e tem gente que quer fazer uma síntese de uma nova resolução diante de tanta coisa que o mundo está vivendo. O que é formar um professor, uma professora? Essa relação que esse auditório expressa de profissionais da educação, de professores e de funcionários, que nas gestões públicas são chamados de servidores administrativos, comunica alguma coisa para uma política de formação? Claro que comunica, porque na escola todos são educadores. Alguns baseiam a formação dos profissionais de educação no viés acadêmico. Tudo bem, é um viés importante. Outros baseiam pelo chão da escola. Quem está na escola tem que ser educador. Não precisa necessariamente ser professor, mas tem que ser educador. Um porteiro de uma escola não é um porteiro de cinema. Ele tem que ter uma perspectiva pedagógica. Uma merendeira de escola não é uma cozinheira de um restaurante. Ela tem que ter uma perspectiva pedagógica para servir uma merenda coletiva com os gêneros que se manda das secretarias de educação. E quem é a peça indutora disso tudo é o professor, bem formado. E nós estamos vivendo uma crise. Há quem diga que no próximo decênio nós teremos um apagão de professores. Em algumas licenciaturas já temos, o que leva as gestões públicas a pegar um professor de matemática e mandar ele dar aula de física. Um professor de história e mandar ele dar aula de sociologia. Esses arranjos não são simples arranjos curriculares. E isso pode interferir, sim, na qualidade da educação e naquele processo que eu falei antes, do ensino e da educação. Então, esse apagão nos traz também a necessidade de traduzir que perfil de professores as universidades precisam trabalhar. E isso tem que ter uma relação íntima com a educação básica, que é o segundo desafio que eu trago. As universidades, o ensino superior, tem que ter uma relação íntima com a educação básica. A pesquisa ajuda, porque é uma nova escola. Quando eu estudei pedagogia, se dizia, Karina, assim, os alunos têm um currículo oculto. Eu digo, oculto? Tem que se mostrar. Não, porque tem alunos que têm uma carga de conhecimentos que vem da família. É uma família letrada, bota o menino para estudar inglês, bota o menino para estudar piano, bota o menino para ir para os Estados Unidos, fazer um conhecimento mais amplo. Esse currículo oculto, diziam naquela época, ele ajuda aos meninos que têm. Aí eu perguntava, e prejudica os que não têm? Né? Qual é o papel equalizador da escola diante disso? E hoje, essa nova escola,
onde esses aparelhozinhos chamados de celulares dão o tom. O professor e a professora que chegam com um adoecimento mental nunca visto no século passado. Eu coordenei uma pesquisa, quando eu era da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que gerou um livro maravilhoso, chamado Educação, Carinho e Trabalho, sob a presidência da CNTE, do professor Carlos Abicalil, que mostrava, em 1994, que a doença predominante do magistério e dos profissionais de educação no chão da escola não era mais varizes, não era mais calo das cordas vocais, não era mais problemas de coluna, não era mais o tradicional estresse. Era uma doença chamada burnout, que ao pé da letra significa fora de fogo. Já pensou um professor sem tesão? É triste, mas tem. 58% dos professores da educação básica têm pelo menos um sintoma do burnout. E 25% têm a crise inteira. Aí vai para a junta médica, tira uma licença, volta, e aquela sensação de saber o que é para fazer e não ter condições de fazer, gera uma crise que está se repercutindo amplamente nesse papel da escola. E a escola não pode ser um lugar de tristeza. A escola tem que ser um lugar de alegria. Então, traduzir isso na formação dos professores é um desafio que, para mim, só a universidade pode nos ajudar. Essa pesquisa foi feita por uma universidade. Foi coordenada pelo Departamento de Psicologia da UNB. Vejam que coisa avançada. O Departamento de Psicologia da UNB fez uma pesquisa para a entidade sindical. Nós temos colocado isso na mão de muitos gestores, desde então, para mostrar que nós não estamos inventando um novo perfil de escola e novas necessidades de formação de professores e, sobretudo, nova necessidade no relacionamento pedagógico que se dá no chão da escola. Quem foi que nos alertou para isso? A pesquisa. Quem é capaz de realizar uma pesquisa? A universidade. Então, essa relação com a educação básica é fundamental. E aí eu passo rapidamente, me desculpem a ousadia, com o papel da pesquisa, que uma leiga, não é? Que uma leiga em pesquisa, na academia, vê com a sua experiência de professora de educação básica, onde eu fui tudo, fui professora, fui orientadora educacional, fui coordenadora pedagógica, transitei da pré-escola até a formação de professores, e tenho a alegria de dizer que eu me aposentei na escola que eu me formei, né, ali no 13 de maio, hoje Silvio Rabelo, quando eu me formei, Instituto de Educação de Pernambuco. O que é que eu acho que nesse momento a pesquisa pode nos ajudar? Nós tivemos, no período recente, uma verdadeira louvação ao obscurantismo. E não foi só porque o chefe geral da nação negava a vacina da Covid, foi também. Mas fora isto, outros exemplos de obscurantismo foram, assim, palavra de ordem. A fuga de cérebros para o exterior dos nossos cientistas é um exemplo disso. Então, vencer esse último período de obscurantismo é crucial para nós que dependemos, eu diria, com muita ênfase, sei que isso é relativo, do que uma pesquisa pode nos indicar. Valorizar na pesquisa a produção social. Isso é fundamental. Uma pesquisa não pode ser apenas para melhorar a titulação de um doutor, de um pós-doutor. Isso é válido, isso faz parte, mas ela tem que ter o que é que ela vai mudar na vida da sociedade. É isso que eu chamo de produção nacional
produção nacional e viabilidade transformadora. Isso é possível. As pautas de reivindicação dos sindicatos de educação mudaram a partir dessa pesquisa. A gente não está reivindicando apenas salário, já não reivindicávamos, e dentro das condições de trabalho, que é isso que gera o burnout, a gente está reivindicando um tratamento para a saúde mental dos trabalhadores em educação. Os nossos estudantes, inclusive, merecem isso. Então, a pesquisa precisa isso, ter aplicabilidade na vida das pessoas e ser um espaço que nos mostre o que é que pode melhorar nas relações sociais. A vida está muito tensa. Eu hoje liguei para a Manuel, desesperada, porque às 9h02 eu ainda estava no Parque Amorim. E eu não contava com um pequeno engarrafamento. Aí o motorista dizia, senadora, quando a gente chegar ali, desafoga. E cadê eu chegar ali? Eu cheguei aqui, 9, eu acho que 9h10 mais ou menos, não foi, Manuel? Esse contexto de mudanças, né, da forma cotidiana de ser, precisa ser analisado como um acúmulo, porque não foi só hoje, foi ontem, é amanhã, é depois. Como é que a gente pode melhorar isso em pesquisas que tenham aplicabilidade política e social na nossa vida? E 2 temas que eu trago, para ir já me encaminhando para o fim, 2 temas que eu trago que fiquei muito feliz, eu até comentei com o Manuel, parece que eu fiz uma telepatia com o vice-reitor, que eu acho que serão desafiadores, que já estão sendo desafiadores nesse período. A utilização da inteligência artificial. Isso já está muito avançado, minha gente. Não é apenas para fazer fake news nas redes sociais. Ou a gente regulamenta isto, ou nós seremos refém do mau uso da inteligência artificial. Hoje tem um artigo, eu não li o artigo, eu gosto de ler jornal de papel, gosto. Os 2 remanescentes de Pernambuco eu assino, todos os 2, mas hoje não deu tempo de eu ler, mas eu passei à vista. Tem um artigo na Folha de Pernambuco, acho que é na Folha, bom, tem um artigo que é o uso da medicina, o uso da inteligência artificial na medicina. O ano passado eu participei de um encontro em Montevidéu sobre inteligência artificial. Tem países que isso está tão avançado já, tão avançado, mais avançado que o que me preocupou nesse evento é que as experiências que foram relatadas é que isso está muito avançado na prática gerencial de governos, alguns deram esse depoimento, na prática gerencial de algumas casas legislativas, inclusive a de lá, de Montevidéu, na prática de educação e sem uma regulamentação. No Senado tinha uma comissão que era denominada o Senado do Futuro, acho que é para o ano que a gente está fazendo 200 anos de existência do Senado, e que hoje foi transformada numa comissão permanente de defesa da democracia. E eu disse, qual é o lugar da inteligência artificial na democracia? Qual é o lugar da inteligência artificial na educação? Vocês vão ter uma discussão com Pierre Lucena, que é o coordenador do Porto Digital. Nós estamos vivendo uma tremenda transição digital que mantém as normas de uma nova forma de analfabetismo, que é o analfabetismo digital, que a pandemia cruelmente nos mostrou. Quantos alunos ficaram fora da educação porque não tinham aparelho dentro de casa, a não ser um celular, que servia para tudo, para a mãe, para o pai, para o irmão, e para ter aulas. Não tinha, né? Não tinha. Uma sala que era um vão, para tudo, comer, dormir, conversar, brigar. E do outro lado, o que é que a gente tinha? Escritório, salinha de estudo, um computador, uma mãe que ajudava, que contratava um professor. As aulas remotas tiveram uma importância grande, eu acho, para manter o vínculo.
manter o vínculo do aluno com a escola. Isso por si só já foi muito grande, mas não conseguiu barrar o abandono escolar no ensino médio. Foram os dois prejuízos maiores na educação. A entrada de quem estava se alfabetizando, que não conseguiu se alfabetizar remotamente, e a saída de quem estava no ensino médio e precisou pegar um biscate, porque a mãe ficou desempregada, porque o pai não podia ir trabalhar, porque não tinha comida em casa. Essas duas pontas foram muito atacadas por essa desigualdade digital que a gente vive no Brasil. Foi muito bonito a gente ver um menino sair correndo e por olho de uma mangueira para pegar o sinal. Esses fatos isolados, eles nos acalentam, mas não pode ser fato isolado. Foi muito bonito a gente ver um professor, uma professora reproduzir, como no tempo antigo, numa máquina de xerox, as tarefas e ele próprio levar na casa dos alunos. Mas isso não pode ser permanente. Isso foi um episódio de um momento cruel que nós vivemos na pandemia. Mas isso precisa nos ensinar que a inclusão digital tem que ser uma política, porque a inteligência artificial pode ser usada contra nós se a gente não tiver o controle dela. Quem tem que controlar todos os processos sociais são os humanos, não é a máquina. Eu adoro quando uma máquina quebra. Adoro quando alguém vai fazer uma palestra. Ai, meu Deus, faltou não sei o que. Ai, meu Deus, tá vendo? Que a gente é que tem que controlar a máquina, não pode ser a máquina a nos controlar. Então, esse tema, Padre Lúcio, ele é muito, muito importante nesse processo de atualização. É evidente, o mundo está aí correndo, a gente não pode ficar para trás, mas, sobretudo, no processo de inclusão, para a gente não produzir um novo patamar de desigualdade. E os meninos e as meninas, eles sentem, eles sabem. Eu digo que é uma menina, que eu não sei quem é, porque eu só recebi o áudio. Eu acho que é uma menina, não sei se é porque eu sou mulher, mas eu acho que era uma menina, que ela dizia assim: ô Pró, deve ser lá pelo sul, né? Ô Pró, cadê você? Eu estou com muita saudade da escola, eu estou com muita saudade de você. Sabe por quê, Pró? Porque a minha mãe, ela não sabe me ensinar as tarefas. Ela não sabe. Só quem sabe me ensinar é você. A minha mãe trabalha no restaurante. Então, a minha mãe tem mania de comida. Quem tem mania de ensinar é você, Pró. Para mim, isso foi a salvação da pandemia. Toda vez que eu estava triste na pandemia, eu me lembrava dessa menininha. Porque com uma pequena frase, ela separou a educação doméstica da educação da escola. Em casa, ela precisa da mãe. Na escola, ela precisa da professora. Valorizou a professora. Você tem mania de ensinar. A minha mãe tem mania de comida. E trouxe o afeto, né, minha gente? Porque saudade é afeto. Só tem saudade de quem gosta. Quem não gosta não está nem aí, nem liga. E esse afeto, essa liga da amorosidade freiriana, é algo que a formação de professores e que a máquina tem que dar conta, porque ela não substitui. A máquina não tem afeto, felizmente, né? Se bem que há quem diga que a inteligência artificial também está indo por aí. Está demonstrando afetos, entre aspas. Vejam como a gente precisa tomar conta, né? Tomar nas nossas mãos esse fenômeno. E, por fim, que também vocês vão estudar, e acho muito bom, né? As mudanças climáticas e a sustentabilidade ambiental. Não apenas no patamar, que é muito caro, a mim como militante, claro, que é muito claro porque nós damos voz, vamos para a rua, levantamos cartaz, fazemos protesto, mas tem que ir para além disso, para além dessa aguerrida militância de preservação ambiental. O que é que isso significa nas relações sociais, na universidade, que tem a cidade como seu campus?
O que é que significa um desabamento nas áreas periféricas? O que é que significa alagamentos, enchentes? Quem é que mais morre? Isso tem a ver também com a nossa perspectiva social, do papel da universidade e do que a gente quer construir na sociedade. Eu digo que esses dois temas, eles precisam ser, vi que estão ambos na pauta, pelo que o pró-reitor colocou, eles precisam ser esgotados muito estrategicamente, se a gente quiser um mundo melhor, como diz o Papa Francisco, se a gente olha a terra como nossa casa-mãe. Mãe é uma palavra muito forte, seja mãe biológica, seja mãe do coração, mas é uma palavra muito forte. Identificar a terra como uma mãe é identificar a terra com amor incontido, inacabado, um amor em permanente construção, com doação, com repartição. É isso que uma mãe faz sempre, a sua vida toda, com renúncias. Quando eu cheguei aqui, tinha uma amiga minha me esperando. Cadê o professor que viu? Com o filho, né? Me deu um abraço, Tereza, nunca mais lhe vi. Oi, meu filho. Aí eu disse assim, é fera? Ela disse, vai começar direito. Os olhos dela brilharam mais do que essa luz aqui. É fera. Vai começar direito. Para ela chegar a esse momento, quantas doações, renúncias, perspectivas, expectativas, sonhos não foi depositado naquela criança? Pois é assim que o Papa Francisco coloca a terra, nas nossas mãos. Então, trabalhar mudanças climáticas, inteligência artificial, tem tudo a ver, a meu ver, com o papel da universidade. Termino dizendo também que esse tema de educação, universidade em transformação, tem a ver com três aspectos que eu destaco e que vão estar em voga, e se o Plano Nacional de Educação chegar este ano, que eu espero que chegue no Congresso Nacional. Primeiro, concepção de educação. Que educação nós queremos? Como produziremos? O que vamos afirmar? O que vamos negar? E para onde vamos direcionar? Isso vai estar contido no plano e por isso que ele já é, antes de chegar no Congresso Nacional, objeto de disputa. Dentro dessa disputa, tem uma concepção que nos é atacada diretamente, que é a concepção de direitos humanos. Eu estava aqui, fui convidada, com muita honra para mim, eu era deputada estadual, na inauguração da Cátedra Dom Helder Câmara. Ganhei um cromo, botei no quadro, utilizei ele aqui, botei ele aqui durante todo o período que eu era deputada, levei pouca coisa daqui para Brasília, além do grande desafio de ser a primeira mulher senadora da República. Mas levei o quadro de Dom Helder para o reitor. E todo mundo daqui de Pernambuco que chega, que olha, eu mudei até o lugar dele, porque ele estava num lugar, numa parede que entrava e estava do lado esquerdo. Nem todo mundo via, só via quem entrava. Aí eu mudei. Eu botei ele agora na parede, abriu a porta, é a primeira coisa que se vê. É Dom Helder lá, atrás de mim. Né? E eu pedindo a ele que fique ali, só botando a mãozinha na minha cabeça. Por quê? Porque eu acho que a concepção de direitos humanos, ela vem mudando. E essa cátedra, ela, em convênio com a Unesco, ela tem muito a nos ensinar, professor. Eu dizia na minha rebeldia que não era para ter direitos humanos, que era para ter simplesmente direitos. Direitos humanos era um pleonasmo. Para quê? O homem já nasce com direito, a mulher já nasce com direito. E quando eu falo de direitos humanos, eu gosto de unificar dois escritos, digamos assim. O Sermão da Montanha e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Leiam, para vocês verem que os anos, os séculos, os milênios que separam esses dois escritos, eles se comunicam. E a gente, em vez de dizer direitos humanos, a gente devia dizer humanos direitos. Mas a coisa evoluiu tanto para um lado indesejável, a meu ver, que a gente precisa dizer, Manuel, são direitos humanos. E que concepção é esta? Que a gente permite calar diante de um genocídio, que a gente vê brigas
e as brigas com o que está acontecendo na faixa de Gaza, com o que está acontecendo nas favelas. No dia que o cardeal foi visitar o convento de São Francisco, que tem uma ação muito boa da universidade, com o parque ecológico de lá, eu estou lá, viu? Eu estou lá, agora mudou o reitor, né? Saiu aquele padre bem jovem, o Frei César, e entrou um outro frei. Estou lá tentando ajudar. Tinha uma exposição que foi organizada por um artista plástico de Olinda, que ele deu aulas a vários estudantes, e comemorando os 800 anos da existência do primeiro presépio, ele mandou os alunos idealizarem um presépio. Cada um vai fazer um quadro do seu presépio. E o presépio que ele fez, Manuel, foi o presépio da faixa de Gaza. O que é que isso tem a ver com nossa concepção de direitos humanos? A Declaração dos Direitos Humanos foi escrita depois do Holocausto. O que é que isso tem a ver com a nossa concepção de direitos humanos? Como é que uma universidade católica, inspirada nos ideais dos jesuítas, com tanta coisa produzida na humanidade, aqui vocês se comunicam com a humanidade, pode responder ao que dizem os nossos adversários negacionistas, obscurantistas, que todo dia defendem a vida deles. Como é que a gente pode trabalhar isso do ponto de vista da academia, que é o que eu chamo de valorização da vida na sua extensão mais ampla? Eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida plenamente. Vida pela metade. Aí volto para o cancioneiro popular. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer pela metade, a gente quer inteiro. E que seja essa a perspectiva da universidade. Inteiros nós, inteiros nossos estudantes, inteiros nossa perspectiva. Vida longa para a Universidade Católica de Pernambuco.